Bom, pessoal, vamos dar sequência no menu Arquivo. Falta um item fundamental, né? Apesar de ser um item razoavelmente simples, um item fundamental desse menu, que é o comando imprimir. A gente já falou do imprimir lá na barra de ferramentas padrão, imprimir todo o conteúdo, uma única cópia, mas nós então podemos fazer as nossas escolhas. Menu Arquivo, comando imprimir, a tecla de atalho, uma das mais conhecidas, Ctrl P, né? E vai se abrir então essa janela aqui, galera. Eu já destaquei alguns itens para vocês, né? Então vamos lá. Vejam, em primeiro lugar, nós podemos escolher se nós queremos imprimir todo o conteúdo, que é o padrão, né? Ou nós podemos escolher alguma outra sequência. Então aqui, nessa área agora circulada na cor verde, então você pode imprimir só a página atual, uma seleção que você fez, tranquilo. Isso todo mundo conhece. Nessa outra área mais à direita, agora circulada em roxo, você também pode escolher o número de cópias e o tal do comando agrupar. Só para lembrar, o comando agrupar, ele é importante ou útil quando nós vamos imprimir mais de uma cópia do mesmo documento. Se você vai imprimir uma única cópia, o comando agrupar não tem função alguma. Ora, imagine que eu vou imprimir um documento com 4 páginas e que eu quero imprimir 3 cópias. Se eu deixar o agrupar marcado como está na janela, então ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e, claro, 1, 2, 3, 4. Vai imprimir 3 cópias de cada página, porém agrupadas. Se eu desmarcasse o comando agrupar, como é que ele imprimiria? 3 cópias de cada página, mas não agrupadas. Portanto, ele imprimiria 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E depois você teria que fazer o grupo, né? Você teria então que pegar uma cópia de cada página para montar o conjunto. O agrupar já deixa o conjunto montado. Só isso também. E aí, 2 áreas pré-destacadas. Primeiro, do lado esquerdo, na área retangular e na cor azul, você lê dentro da caixa de diálogo, imprimir o quê? Todas as páginas do intervalo. Existem 2 outras opções aí. Imprimir todas as pares e imprimir todas as ímpares. Ora, meus amigos, a maior parte das impressoras não produz impressão automaticamente em frente e verso. A jato de tinta não produz. Laser tem modelo que faz, mas há modelos que não fazem. Então, se eu quisesse produzir uma impressão em frente e verso, através, por exemplo, de uma jato de tinta, o que eu poderia fazer? Imprimir todas as ímpares através desse comando, depois eu pego aquelas folhas, viro, alimento novamente a bandeja e então eu escolho imprimir todas as pares e com isso nós conseguimos fazer o tal do frente e verso manual, tá bem? E o que eu acho que é menos conhecido da janela imprimir, pessoal, é o que está nesse retângulo à direita, na cor vermelha, a ideia do zoom. Vejam, o primeiro item diz o seguinte: quantas páginas do Word você quer imprimir em cada uma das folhas de papel? Páginas por folha. E o padrão é este, uma única página. Mas, sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um esquema. Primeiro, por exemplo, né? Eu vou até o configurar página, mencionado aí no finalzinho do último bloco, vou até o configurar página e configuro o papel para o formato paisagem. Né? Se eu configurar para o formato paisagem, como vocês sabem, o que vai acontecer é que o papel terá a sua maior amplitude na área horizontal. Beleza. E depois, na hora de imprimir, eu escolho aqui no zoom do comando imprimir, em vez de uma página, eu escolho 2 páginas, o máximo são 16. Ao escolher 2 páginas, o que o Word vai fazer, junto com o Windows, é claro, na hora de imprimir? Ele vai imprimir, digamos, a página 1 desse lado aqui, e a página 2, claro, vai ser impressa desse lado aqui,
como se fosse um texto em duas colunas, mas na verdade agora cada coluna, separada virtualmente aqui, não há um espaço claro, mas cada coluna representando uma das páginas. Muito bom para quem vai produzir um material de rascunho para estudar, por exemplo, né? Pô, o professor disponibilizou uma apostila de 600 páginas lá, até imprimir tudo, um abraço. Poxa, de repente, já que é material próprio para você estudar, não precisa de uma fonte muito grande, uma qualidade de impressão especial, de repente, zoom, 2 páginas por folha, pode ser a solução, tá? E o segundo item, aí olhando novamente no slide, você observa que o segundo item dentro do mesmo quadrante, ajustar ao tamanho do papel, onde está escrito o seguinte, sem dimensionamento. Ué, como assim o papel vai ficar sem dimensão? Calma lá, não se assuste. Sem dimensionamento no Zoom, está dizendo para o programa o seguinte, usa o tamanho de papel conforme determinado em configurar página. Agora, vamos imaginar uma circunstância. Na minha casa e no meu escritório, eu uso folha de papel A4. Eu, por padrão, uso esta. Não é nem melhor, nem pior, é a minha escolha. Perfeito. Então, o que acontece? Todo documento que eu crio no Word, como, por exemplo, uma lista de exercícios para uma aula presencial, eu crio usando o A4 como base. Perfeito. Vamos imaginar que um dia eu chegue na escola fisicamente para dar aula, né, e levo o material comigo no pendrive, e a escola diz, não, a gente não recebeu o teu e-mail, ou recebeu, mas perdeu, sei lá, tanto faz. Você esqueceu de anexar, não importa. Algum pau aconteceu. Eu digo, olha, tem uma solução, eu estou com um arquivo aqui, no meu pendrive. Beleza. Ora, quando o arquivo do Word é aberto a partir do meu pendrive, é claro que ele está configurado para a página de papel A4. E aí eu pergunto lá na escola X, né? Escuta, que folha de papel vocês usam aqui? Ah, professor, nós usamos o papel carta. O papel carta não é tão diferente, mas é um pouquinho diferente do A4. As dimensões são, tanto de altura quanto de largura, são levemente distintas. Então o que nós podemos fazer? Lá na escola, abrir o meu documento que é configurado para A4, não é? Na hora de imprimir, vamos até o Zoom. E agora, onde ali está escrito ajuste ao tamanho do papel sem dimensionamento, nós clicamos na setinha e vamos escolher a opção carta, que é o nome do papel que está sendo usado na referência. O que o Word vai fazer? O Word vai pegar um documento originalmente produzido para A4 e vai ajustá-lo, como o próprio nome do comando sugere, ajustá-lo ao formato carta. Ué, mas por que eu não vou lá no configurar página e não mudo lá no configurar página para carta? Porque quando nós vamos ao configurar página e lá alteramos o tamanho do documento, no caso do papel, então aquilo fica fixo, né? E aqui eu só quero fazer um ajuste para o único evento de uma impressão. Então ele imprime, ajustando ao formato carta, e logo em seguida o papel A4 volta a ser o padrão. Eu consigo resolver um problema pontual sem alterar a minha configuração original. É isso. Ótimo. Então vamos em frente. Em frente agora, meus amigos, literalmente até, porque nós vamos falar do menu editar. O menu editar, como vocês podem observar, possui muitos comandos que nós já discutimos, como o desfazer e o repetir, o recortar, o copiar e o colar, e assim sucessivamente, né? Alguns comandos que a gente ainda não discutiu, mas que são exatamente isto, como por exemplo, vou colocar aqui um destaque, no comando selecionar tudo. E o comando selecionar tudo, como você pode imaginar, faz o quê? Seleciona tudo. Ah, se tudo fosse legal assim na informática, né, vocês iam gabaritar e eu ia perder meu emprego, né? Então, graças a Deus, para mim, que não é. Vamos discutir alguns comandos também deste menu, alguns dos seus comandos mais importantes ou mais desconhecidos. Em primeiro lugar, pessoal, o comando chamado área de transferência. Quando o menu a editar, eu clico no comando área de transferência do Office, então, meus amigos, vai se abrir esse painel aqui do lado direito. Vou colocá-lo aqui, né, com um retângulo na cor vermelha. Podem observar nesta área específica, agora circulada, que você encontra a expressão 5
D24. E se você olhar um pouco mais abaixo, você vai ver justamente 5 objetos dentro da área de transferência. Galera, para que serve a área de transferência? Claro, para recortar, copiar e colar. A área de transferência do Office, essa é a segunda informação, mas vocês já estão lendo, ela pode conter até 24 objetos, tá? Nós já sabemos que quando clicamos sobre o comando colar, o mais recente dos objetos é que é colado. E no Windows, o mais recente é sempre aquele que fica no topo da lista. Então aí no topo da lista vocês têm uma imagem. Tá? Agora, e se eu quisesse colar o quarto elemento dessa lista? O quarto elemento é aquele que tem um texto, concurso para provimento. Ora, pessoal, se fosse esse a ser colado, e foi exatamente o que eu fiz, né? O que eu fiz? Levei o cursor do mouse exatamente nesta área aqui, circulada em vermelho do lado esquerdo, levei o cursor do mouse para esta área, depois eu simplesmente conduzi o cursor do mouse para este elemento e cliquei. E o que o Word vai fazer? Vai colar o elemento especificado no local pré-determinado. Agora, detalhe, galera. São 24 objetos. Presta atenção. A área de transferência não é do Word, é do Office. Não vai achar que você tem à sua disposição 24 do Word, mais 24 do Excel, mais 24 do PowerPoint. Absolutamente não. São 24 para o Office. Se eu já tenho 18 objetos do Word, 5 objetos do Excel, 23 e mais um do PowerPoint, 24, a área de transferência está cheia, né? Considerada cheia. Presta atenção. Ué, e se eu já tiver então os 24 objetos? Ora, galera, qual é o pressuposto do funcionamento sempre da plataforma Windows? O mais novo vai para o topo da lista e empurra os outros para baixo. Então, quando eu abri o Word ou qualquer programa, a área de transferência estava vazia, primeiro objeto copiado vai para o topo da lista, vira o objeto número 1. Se eu agora copiar ou recortar alguma outra coisa, este outro objeto vai para o topo da lista, vira o objeto 1. E aquele que se chamava objeto 1 passa a ser o objeto 2 e assim sucessivamente. Significa que se eu copiar ou recortar muita coisa, ao chegar aos 24, o que vai acontecer? Aquele primeiro objeto que eu copiei ou recortei vai estar lá no final da lista, vai ser o objeto de número 24. Se eu agora selecionar qualquer coisa no documento do pacote Office e copiá-lo, ele vai para o topo da lista, vira 1. O 1 passa para 2, o 2 passa para 3, o 3 passa para 4. O 23 passará a ser o 24. E o que era o objeto 24 vai ser removido da lista. O mais antigo acaba desaparecendo eventualmente. E outra, o Windows não avisa, não pergunta, não informa. O Windows faz. Puxa vida, mas eu não quero isso. Eu quero acrescentar um 25º, digamos, elemento. Mas eu não quero que o primeiro, o mais antigo de todos, caia fora. O que eu posso fazer? Ora, galera, voltando aí no slide, outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Eu levo o cursor exatamente para esta área que está já destacada em vermelho, concurso para provimento. Aí eu faço o seguinte. Quando eu levar o cursor do mouse ali, eu posso clicar com o botão direito e a seguir executar o comando excluir. Vejam, abaixo dele tem um outro objeto chamado dcargos, que teoricamente seria aquele a desaparecer. Mas à medida em que eu vou lá onde está concurso para provimento, botão direito do mouse e excluir, ele será excluído. Então, o 24º elemento, que é dcargos, sobe uma posição, subirá para 23º. E quando eu acionar novamente um comando como recortar ou copiar, ele então não será removido, isso sempre imaginando que eu já tenha 24 na minha área de transferência. Tá legal? Outra coisa, é só ler aqui na parte de baixo, vou limpar tudo isso aqui para destacar novamente, aqui na parte de baixo tem uma frase dizendo o seguinte:
Para exibir este painel de tarefas novamente, clique em área de transferência do Office do menu editar, que é o que nós falamos, ou pressione Ctrl C 2 vezes. Cuidado, né, galera? Ctrl C faz o quê? Copia. E Ctrl C 2 vezes. Ou seja, eu aperto a tecla Ctrl, mantenho a tecla Ctrl pressionada, aperto C e solto e aperto C de novo. Então, Ctrl C 2 vezes vai abrir a área de transferência do Office. Tá legal? E ela sempre fica nesse painel aí do lado direito. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos encerrando o bloco por aqui. Temos mais coisas importantes do menu editar. Vem no bloco a seguir. Até lá.